Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Deixa eu ver se eu liguei tudo certinho aqui, tudo em ordem. Ótimo. Hoje eu que estou com a mesa de som. Espero que os irmãos estejam em paz, tranquilos. Como de costume, vamos estar salmodiando. Vamos salmodiar no Salmo 87, um pequeno salmo. Diz assim a palavra do Senhor. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filiste de Tiro e da Etiópia se dirá, esse homem nasceu ali. E de Sião se dirá, este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos, que esse homem nasceu ali. Assim, os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Até aqui. Veja que interessante, esse salmo tem uma coisa importante no versículo 4. Quando fala, farei menção de Raabe. Raabe aqui não é a prostituta Raabe. Raabe aqui é um monstro. Para alguns mitológico, para outros faz até menção de um dinossauro. Então é bem importante você saber essa diferença. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 35. Vamos estar abrindo e daí depois eu vou estar orando. Gênesis 35. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender os teus altos caminhos e que sejamos totalmente guiados por ti, Senhor. Vem nos edificando com o teu poder e que o Senhor sempre seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos. Veja, nós viemos no capítulo 34, onde aconteceu uma chacina em Siquém. A filha de Jacó, Diná, foi violada. Os filhos de Jacó armam uma armadilha. E aí o que eles fazem? Eles matam todos os homens de Siquém, saqueiam a cidade e levam as mulheres e as crianças como escravos. O que acontece? Isso foi uma tragédia. E isso teve inclusive uma consequência séria sobre as tribos de Simeão e as tribos de Levi, que nós vamos ver mais tarde, que foram aqueles que articularam a chacina. Eles mataram os homens de Siquém à traição, agiram de má fé, e foi uma coisa terrível. E aí o que acontece? Jacó, que quando retornou de Padã Arã, deveria ter retornado a Betel, devia ter retornado à terra dos seus pais, ele inadvertidamente foi para a região de Siquém, uma região mais ligada aos cananeus. E isso custou esse episódio extremamente caro. E por que nós defendemos que Jacó tinha que voltar à terra de seus pais, à terra de Betel? Vamos retornar rapidinho. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Nós vamos estar lendo do versículo 13 em diante. Qual é o pano de fundo aqui? Jacó sai fugido de Esaú, vai em direção à família de sua mãe, Rebeca, e aí num determinado lugar ele para, deita-se com a cabeça numa pedra e dorme.
Aí ele tem um sonho, vê uma escada aberta no céu e Deus no céu. E ele vai chamar aquele lugar de Betel. E aqui tem uma pequena descrição daquilo que aconteceu. Gênesis 28, 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Essa foi a promessa de Deus, que Deus traria Jacó a essa terra. Vamos retornar ao 35. E Deus assim o fez. Porém, depois do reencontro com seu irmão Esaú, por motivos que a gente desconhece, Jacó se afastou um pouquinho dessa região e aconteceu esse problema. E a questão foi tal que Deus vem e interfere diretamente. Deus dá uma ordem clara: vai para Betel. Não só isso, ele manda construir um altar. Como eu comentei quarta-feira, me parece que esse é o único altar no livro do Gênesis que Deus mandou construir. Me parece que não existe mais nenhum outro que foi ordenado por Deus de construir. O que Deus está querendo mostrar ali? Deus está querendo trazer uma referência, Deus está querendo trazer um memorial. Deus está querendo mostrar o cumprimento da sua palavra em relação a Jacó. Fazendo tudo isso. E aí o que acontece? Jacó, depois da chacina dos siquemitas, parece que ele, com esse susto, ele cai em si. Lembrando o que acontece na nossa vida. Muitas vezes é necessário vir um susto. Você está indo numa direção errada, você está indo numa direção que Deus não se agrada. Aí é necessário você tomar um susto para que volte aquilo, volte ao normal, a direção que você está tomando na sua vida. Então o que acontece? No caso dos siquemitas, uma população inteira foi morta. Qual o motivo? De um lado, o motivo espiritual. Não poderia se misturar na linhagem do Messias. Se não acontecesse aquilo, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que dele sairia uma descendência íntegra, ela não se cumpriria da mesma forma. Esse é o motivo espiritual. Segundo, o motivo humano. Os filhos de Jacó não aceitaram o que aconteceu e mataram de maneira covarde toda a população de Siquém. Entendeu? E aí o que acontece? Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Veja que interessante, primeiro ponto aqui. As igrejas que pregam costumes usam esse texto para dizer que mulheres não podem usar brinco. Primeiro ponto aqui, a palavra para brinco aqui é a palavra arrecadas. O que são as arrecadas? São pendentes de orelha fabricados com o intuito de idolatria. Nós vamos ver mais textos falando sobre isso. O que Jacó está fazendo aqui? Jacó está fazendo uma purificação espiritual. É muito interessante. Veja, Josué 24, nós vamos estar abrindo esse texto daqui a pouco. Josué fala: nossos pais, do outro lado do rio, serviram a outros deuses.
E aí ele lança o desafio no qual ele responde: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o que acontece? O que nós percebemos na prática espiritual do Antigo Testamento? Nós percebemos que sempre, várias vezes, onde vai haver um avivamento, onde vai haver um grande mover de Deus, a coisa começa com purificação espiritual. É impressionante a quantidade de textos que tem, que nos mostra a necessidade de uma purificação espiritual. Por quê? Porque a idolatria... Gente, nós temos que entender o seguinte: depois de Gênesis 10, o pior pecado que tem na Bíblia é a idolatria. O que os homens tentaram fazer através de Nimrod, através de Babel, era extremamente idolátrico. Para vocês terem uma ideia, em Gênesis 10, na história de Nimrod, surge o principal emblema idolátrico que persiste no mundo até hoje, que é o emblema idolátrico da mulher com a criança de colo. E o outro emblema idolátrico, que é a adoração ao Deus Sol. Então o que acontece? Isso se arrastou até hoje. Você vai pelas culturas do mundo, você vai ver com frequência ou adoração ao sol, ou adoração à mulher com a criança no colo. Só vai mudando o nome. Alguns historiadores defendem que o Deus Sol está diretamente ligado a Nimrod. E também defendem que a mulher é Semíramis, embora haja dificuldade de comprovar isso na arqueologia. Não existem registros arqueológicos de Semíramis. Mas existe registro do deus Tammuz, que é o menino no colo da rainha dos céus. Então veja, se Semíramis existiu de verdade ou não, eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar pela Bíblia que Nimrod existiu de verdade. E posso afirmar pela Bíblia, no texto de Ezequiel 8, quando as mulheres dentro do templo choravam a Tammuz, que Tammuz também existiu e era uma divindade. E também posso provar pela Bíblia que a mulher é a rainha dos céus, conhecida também como Astarote. E ela vai mudando o nome: Ishtar, Ísis, Diana, a nome da divindade grega, Afrodite. Então ela apenas vai mudando o nome. Para vocês terem uma ideia, até na cultura chinesa, na cultura japonesa, na cultura indiana, existem sinais da mulher com a criança no colo. Então, o que eu tenho que entender? Idolatria é um pecado extremamente sério para Deus. Aí vai falar: mas pastor, e a feitiçaria? A feitiçaria nada mais é que um desdobramento da idolatria. A feitiçaria nada mais é que um passo mais profundo, no qual sacerdotes chegam ao ponto, através de práticas assépticas, de transes, de uma série de coisas que eu não vou entrar aqui, que não é o nosso tema, entendeu? Eles chegam ao ponto de ser possuídos por espíritos malignos. Agora, eu não posso esquecer que dentro da idolatria, por exemplo, existem pessoas que elas afirmam que quando rezam para um ídolo, elas chegam a ouvir o ídolo falando com elas. Para vocês terem uma ideia do grau de profundidade que a prática idolátrica pode chegar. Esses testemunhos, eles não são poucos. Pessoas que afirmam: olha, eu conversei com o ídolo, eu conversei com o santo tal, olha, eu tive tal visão. E a Bíblia fala que Satanás, ele pode comparecer como anjo de luz. Veja, nós somos um povo afeito a milagres. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Um povo bíblico não é um povo afeito a milagres. Um povo bíblico é um povo que ele crê na palavra que é pregada. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa história de milagre, embora eu creia no Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, na grandeza do poder de Deus. Jamais, jamais
eu vou me permitir orientar por milagre. Agora, o nosso povo é o contrário disso. O nosso povo, se tem milagre, é de Deus. Se não tem milagre, não é de Deus. Isso é um padrão horrível. Por quê? Porque, veja, milagre por milagre, o anticristo e o falso profeta vão fazer chover fogo do céu. E o mundo inteiro vai atrás deles, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. Então o que acontece? Primeira lição de batalha espiritual. É o que se prega que vale. O que liberta é o poder de Deus. O poder de Deus é liberado através da pregação do Evangelho. Cuidado com o sobrenatural. 1 João fala, provai os espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus é o Cristo, que Ele é Deus, vem de Deus. E todo aquele que não confessa que Jesus é o Cristo é anátema, maldito. Agora, esse versículo, inclusive, ele pode ser usado, se usado de maneira corretamente, ele pode ser usado até para provar manifestações visíveis. Mas o ponto principal que eu quero te falar, vai no simples. Não seja tão elaborado. O que vale é a pregação. O que vale é o que está sendo ensinado. Nenhum espírito maligno escondido por trás da prática idólatra vai confessar que Jesus é o Cristo. Não vai. Toda pregação, todo ensino pagão, todo ensino idolátrico não vai colocar que Jesus é o Cristo. Ou vai fazer isso de uma forma dissimulada, diminuindo o tamanho de Jesus, diminuindo o poder de Jesus. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles diminuem Jesus. Na verdade, eles dizem que Deus, que eles chamam de Elohim, veio de forma a ter relações sexuais com Maria Madalena. Dessa relação sexual com Maria Madalena nasceram homens, entendeu? Isso, não, foi Jesus Cristo, aí teve relação com Maria Madalena e nasceu uma raça pura. Aí eles ensinam que o irmão de Jesus Cristo, que era Lúcifer, se rebelou. E aí aconteceu toda a confusão, para vocês terem uma ideia. E quando a pessoa morrer, ela vai comparecer diante de Deus Pai, Elohim, Jesus Cristo como quase um Deus menor, e Joseph Smith, que é o profeta da Igreja Mórmon. E assim por diante. Então, o que eu tenho que focar é a pregação. Agora, não somente a pregação. Eu defendo e quero mostrar para vocês essa noite que é muito importante uma purificação, um rompimento com toda e qualquer prática idolátrica, com todo e qualquer objeto ligado a coisas que são nojentas para Deus. Então, para começar a fazer isso, vamos abrir primeiro em Gênesis 31, versículo 19. Vamos ver do que Jacó está falando. Gênesis 31, 19. Nós já lemos esse texto. Diz assim: E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Que ídolos são esses? Esses aqui são os chamados terafins. Os terafins, o que representavam? Representavam os ídolos da família e representavam em algumas culturas o certificado de propriedade. E Raquel foi lá, na fuga, e roubou os terafins, que provocou grande ira de Labão, seu pai. Esses terafins provavelmente estavam de posse de Raquel. O crente da história aqui é Jacó. Nós estamos vivendo uma cultura que não tem nem Bíblia. Se Jacó falou, vocês tiram os brincos, vocês limpam os ídolos, nós já vamos ver também o sentido de roupas, de vestes. É porque o povo estava contaminado. Mas avançando um pouquinho mais,
Vamos lá, livro do Êxodo, capítulo 19, vamos no próximo livro. Êxodo 19, tem um versículo bem interessante aqui. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, está na referência da nossa Bíblia. Não foi um trabalho muito difícil de fazer. Êxodo 19, versículo 10. Olha que interessante. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá de diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O que acontece aqui? Veja, duas questões. Aqui está ligada à relação sexual, tá? Que o povo não tinha que cometer. Aqui também está ligado à contaminação que o sêmen masculino poderia provocar. E também aqui está ligado a roupas, a lavagem de purificação nas roupas. Se você lembrar, a maioria dos rituais do Antigo Testamento envolve água, como limpeza espiritual. É a mesma figura que 500 anos antes Jacó está falando. Mudem suas vestes, lavem suas vestes. É a mesma figura. Isso aqui está ligado à purificação de vestes, de roupa, rituais de purificação com água. E aí vamos seguir para mais um texto. Quer ver que interessante? Agora sim, Josué, capítulo 24. Vamos 5 livros à frente. Depois de Deuteronômio vai vir Josué, o grande general israelita, judeu. Aí esse texto já citado por mim, Josué 24, vamos ler primeiramente o versículo 2. Aproveitar e tomar um gole de água. Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Vamos ler agora o 23. Olha o que Josué fala. Vamos ver o 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhesses ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Olha que interessante. Purificação espiritual. Aqui eles já tinham tomado boa parte da terra prometida e o povo ainda insistia em possuir ídolos. Aqui, Deuteronômio já tinha sido escrito, a segunda citação da lei. E Deuteronômio já falava para você não ter esses ídolos, para que você não se tornasse anátema, maldito, por se envolver com idolatria. E o povo ainda insistia. Gente, esse é o povo de Deus. O povo que viu as muralhas de Jericó ruir como se fossem feitas de palito de dente. Esse povo ainda tinha deuses estranhos no seu meio. Então, gente, não se engane. Idolatria é coisa séria. Ela entra por todos os poros. Nós vamos conversar um pouco hoje de como a idolatria tem se manifestado no mundo moderno através do neopaganismo, que é uma coisa extremamente séria. Mas vamos avançar mais um pouco, vamos a outro texto. Primeiro livro de Samuel. Não, antes vamos passar em Juízes capítulo 6. Próximo livro, vire algumas páginas de Josué. Juízes 6. A história de Gideão, uma das preferidas do irmão Maurício. História de Gideão, eu quero pegar aqui. Tá. Versículo 25. Juízes 6, 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse a Gideão: tomai o boi que pertence ao teu pai, a saber,
o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e ofereças em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. O que ele está fazendo aqui? A tribo de Gideão adorava ídolos, e tinha um altar a Baal. O que Deus manda fazer? Você corta esse bosque, onde era oferecido o sacrifício, você corta o poste ídolo e vai pegar o segundo boi do teu pai e vai oferecer em holocausto a mim. É o que está sendo feito aqui. E aí eu tenho mais um texto. 1 Samuel, capítulo 7. Deixa eu só pegar a referência aqui certinho. 1 Samuel 7. Tem um outro texto muito interessante. 1 Samuel 7, versículo 3. Deixa eu virar um pouquinho aqui. 1 Samuel 9, 1 Samuel 7. Versículo 3, está grifado na minha Bíblia. Olha que interessante. E então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. O que são os astarotes? É a famosa rainha dos céus. Esses são os astarotes. O que Samuel está falando? Purificação espiritual. E aí o que acontece? Aqui entra um fato interessante. As pessoas costumam dizer que essas aqui são orientações do Antigo Testamento, que o Novo Testamento não se preocupa muito com isso. Afinal, nós somos debaixo da graça, Deus é amor, Deus não se preocupa. Mas veja que interessante, eu separei 3 textos extremamente incisivos nessa questão de purificação espiritual. Vamos abrir primeiro em Primeira Epístola de João, capítulo 5. Vamos lá no final da Bíblia, chega em Apocalipse, que nem eu, e volta um pouco. 1 João 5. Nós vamos ler o último versículo. Versículo 21. Diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Olha que interessante esse pequeno versículo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem gente que até estranha por que João colocou essa citação numa epístola em que ele fala do anticristo, ele fala do amor, ele fala de uma série de assuntos e praticamente não cita a idolatria. Mas ele fecha a sua epístola falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. De todo e qualquer contato, de toda e qualquer prática. João está nos desafiando aqui a uma vida espiritual limpa. Isso aqui é Novo Testamento, o discípulo amado. E por que João fala isso? Veja, Paulo também fala. Vamos voltar em 2 Coríntios capítulo 6. Segunda Coríntios 6. Esse texto aqui que eu vou ler, ele muitas vezes é colocado num contexto errado. As pessoas querem usar esse texto para falar de casamentos mistos. As pessoas querem usar esse texto para falar de sociedade civil com incrédulos. Mas não é o alvo desse texto. O alvo desse texto é a idolatria. Eu tenho outros textos para sustentar que eu não devo ter julgo desigual com incrédulos, nem em casamento, nem em sociedade. Mas esse texto aqui não serve para isso. Esse texto aqui é para idolatria. Ele foi escrito visando a idolatria. E olha o que ele diz. 2 Coríntios 6, versículo 14. Diz assim:
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Gente, Belial é uma divindade que aparece no Antigo Testamento, na história de Israel. Ela teve uma época que ela era muito adorada. Então ela é um dos nomes de demônios que aparece na Bíblia. Tá? Se eu quero saber algum nome de demônio, é na Bíblia. Por exemplo, Belial, Legião. Não é nesses manuais esquisitos que aparecem por aí, dando tudo quanto é nome, um monte de coisa, entendeu? Agora, mais à frente eu vou entender que demônios têm apelidos também, como eles são chamados no mundo. Mas o texto continua, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que Deus orienta? Saí do meio deles. Não toqueis em nada imundo. Gente, o tocar em nada imundo aqui não pode ser interpretado de maneira errada. Entendeu? Tem uma escritora que vendeu muitos livros, doutora Rebecca Brown. Por que ela é doutora? Porque ela é uma médica. E num dos livros dela, que eu já li inclusive, ela diz que você tocar num objeto maldito, num objeto ligado à idolatria, ligado à feitiçaria, automaticamente você está debaixo de maldição. O que eu vou falar para vocês? O não toqueis em nada imundo aqui não é isso. O não toqueis em nada imundo aqui é você se envolver com práticas idolátricas. Esse é o contexto aqui. Senão, gente, eu não poderia tocar em artesanato indígena, eu não poderia tocar numa série de roupas que tem sinais de ídolos, eu não poderia tocar em alguns brinquedos que são figuras demoníacas, eu não poderia tocar na capa de CD que está cheia de figura demoníaca, eu não poderia fazer uma série de coisas. Então veja, eu preciso tomar cuidado que eu não posso tirar o texto fora do contexto. Antigamente, há 20 anos atrás, se a gente tivesse que tocar em algo impuro, a gente já orava: Senhor, eu coloco o sangue de Jesus entre mim e esse objeto impuro. Lembra? Até que, lógico, a fé vai amadurecendo, você vai aprendendo novas coisas. Entendeu? Aí nós vimos que o tocar aqui é se envolver. Outra coisa importante, gente, veja, estou colocando o caso aqui da irmã da doutora Rebecca Brown, por causa que o livro é conhecido. E ela tem um capítulo desse livro chamado Não Toqueis. Agora, deixa eu colocar. Eu tenho sérias críticas ao trabalho da doutora Rebecca Brown. Porém, consegui ler coisas boas. O que acontece? Veja, nós temos que ter uma maturidade espiritual tal, em que eu posso avaliar alguma coisa que estão falando, avaliar alguma coisa que estão pregando pela Bíblia. E conforme a Bíblia diz, fala, o homem espiritual julga todas as coisas e retém apenas o que é bom. Veja, eu não posso ter uma prática bitolada. Vai acontecer na minha vida de eu ouvir pessoas com as quais eu não concordo 100%. Qual é o meu papel? Meu papel é fazer uma crítica bíblica. Como que eu vou saber, como pastor, que alguns trabalhos, por exemplo, do movimento de batalha espiritual, tem práticas que são condenáveis? Só se eu ver o trabalho. Então aqui eu faço como o reverendo Augusto Nicodemos faz. Ele faz uma crítica pesada àquilo que está errado do movimento de batalha espiritual, e depois ele faz um elogio aos pontos fortes. Porque eu vou te falar uma coisa para vocês, tem muita gente que eu conheço, envolvida com o movimento de batalha espiritual, que olha, eu queria ter aquela pessoa orando comigo,
Porque a pessoa é intensa, é compromissada, não fica fazendo conta para ver se vai para culto, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que lê Bíblia, é uma pessoa pronta a aprender, tem um coração ensinável. Irmãos nossos, que vão passar a eternidade conosco no céu. Então o que eu procuro trabalhar com a nossa igreja? Eu procuro trabalhar com um ensino tal em que nós sejamos capazes de ouvir qualquer pessoa e julgarmos se aquilo é certo. Porque nós temos que ser maduros na fé. Porque veja, toda vez na vida cristã aparece vento de doutrina, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. Uma igreja infantil vai atrás de qualquer coisa. Uma igreja madura conhece o verdadeiro. E ao conhecer o verdadeiro, ela não é pega de surpresa. Ela, quando ouve aquela novidade, fala, opa, aquilo ali está errado, opa, aquilo ali está errado, ó, aquilo ali está certo. Ó, aquela prática é boa, pô, aquele cara tem razão. Então eu tenho que ser maduro, eu não tenho que ter medo. Porque senão nós corremos o risco de transformar a igreja na Santa Inquisição, que proibia toda e qualquer literatura que não fechava de acordo com a santa tradição da Igreja Católica. E com certeza nós não queremos ficar parecidos com a Santa Inquisição. Ao contrário, nós queremos ficar parecido com Lutero, ficar parecido com Calvino, ficar parecido com os grandes reformadores que estabeleceram uma crítica que levou à reforma que nos trouxe até aqui. Esse é o nosso papel. Por isso que eu cito as pessoas com tranquilidade. E é lógico, qualquer dúvida você tem, pastor, eu estou querendo ler tal livro. O que o pastor acha? Você que ainda está se desenvolvendo na fé, que está com curiosidade de ouvir algum pregador, se te indicar, ouve tal pessoa que é bom. Faça o seguinte, você está em desenvolvimento, pergunta ao pastor, o que você acha de tal pregador? Pastor, o que você acha de tal livro? Para isso que você tem pastor. Para ser orientado com bons pregadores, a boa literatura e ir aprendendo, atingir a estatura de varão perfeito. E aí ser autossuficiente nesse tipo de julgamento. E não naufragar na sua fé. O que é para ser criticado é para ser criticado. E o que é para ser elogiado é para ser elogiado. Amém? Amém. Então esse texto aqui, não toqueis em nada imundo, não tem nada a ver com toque físico. Tem a ver com envolvimento, você ter comunhão com o Cristo e com o Belial, com a mesa de Deus e com a mesa dos ídolos. E por que Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de envolvimento? Vamos agora, 1 Coríntios 10, versículo 10. Deve estar até gasto na minha Bíblia esse texto. Diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Isso aqui está falando da ceia, tá? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Até aqui. O que Paulo estava falando? A pergunta aqui era sobre participar das festas nos templos pagãos. Mas o ponto importante aqui, o que é? Por tais adoração ao ídolo, existe uma adoração demoníaca. Por isso que eu não devo tocar em nada imundo. Por isso que eu não devo ter ídolo. E aí vem a pergunta que não quer calar.
Pastor, e se eu tenho um ídolo em casa, o que eu faço? Não é uma boa pergunta. Por exemplo, no meio pentecostal, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando alguém convertia, os presbíteros da igreja iam fazer uma visita na casa da pessoa e davam uma limpa geral. O que eles encontravam, arrancavam da casa. Até que não devia, arrancava. Se o cara estivesse pensando num santo, arrancava o pensamento do cara. É um exagero? É um exagero. Era bom? Por um lado, sim. Porque limpava a casa da pessoa. E assim, o que eu tenho que tomar cuidado? A pessoa pode virar para mim e falar, mas pastor, que problema tem? Se o bonequinho que meu filho brinca é um deus egípcio. A melhor resposta que eu encontrei para essa pergunta, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o bonequinho do deus egípcio e vamos colocar um deus africano, chamado Exu Tranca-Rua? Ou vamos colocar um deus brasileiro chamado Falsa Senhora Aparecida? Ou vamos colocar o São Jorge? O São Jorge é um bom herói. Tem um cavalo, tem uma lança, uma armadura e está vencendo um dragão. A história aqui não é um super-herói? Você compraria uma camisetinha do São Jorge e dá para o seu filho usar? Você colocaria o Exu capa preta numa camiseta bem transada, bem bonita, com umas estrelas? Então por que você vai colocar um Buda? Por que você vai colocar um Ganesh? Uma coisa é você não saber. Outra coisa é quando você sabe que aquele objeto é um símbolo nojento para Deus. E eu pergunto, o que alguém que ama a Deus vai querer um objeto nojento na sua casa? Eu tenho lá um vaso, naquele vaso eu tenho um símbolo de maçonaria, de um ídolo da maçonaria. Ai, pastor, mas eu acho aquele vaso tão bonito. Veja, eu não vou lá na sua casa arrancar o vaso. A minha pergunta é, por que você quer ter dentro da sua casa um objeto que representa algo nojento para Deus e que está dando honra? Aquele vaso é um objeto de honra. Uma peça de mobiliário, dependendo da peça, ela está sendo colocada ali para ser admirada. Um quadro. Por que eu vou ter um quadro na minha casa da Diana dos Efésios? Uma deusa altamente ligada à prostituição. Gente, vocês não sabem, eu cresci, na época que eu cresci, quase todas as casas da minha família ou tinha a Diana caçadora, ou tinha a Diana pescadora. E qual era a foto dessas Dianas? Eram mulheres de cabelo curto, com o seio de fora. Aí você vai para a história grega, essas mulheres participavam de caçadas juntamente com os homens, com os seios à mostra. E eram prostitutas cultuais do templo de Diana. Por que eu quero ter na minha casa uma figura dessa? Percebe? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas vocês estão exagerando. Mas, gente, pensa. Por que eu vou dar honra a isso? Lógico, existe uma exceção ou outra. Por exemplo, tem lá o Thor. O Thor é o deus do trovão. Mas ainda, quando você olha lá o Thor, dentro de você assistir um filme, naquele filme ele ainda está mais para super-herói. Vai. Ainda passa. É um super-herói, está ali no meio, está quebrando o pau. Vários super-heróis ali, às vezes são deuses, mas o que eu estou falando é mais profundo do que isso. O que eu estou falando é coisas do nosso cotidiano. Que eu creio que um crente que ama o Senhor, que tem um coração consagrado, não vai querer ter na sua propriedade um objeto que ele sabe que por trás existe uma adoração demoníaca e que aquilo ali é nojento para Deus. Não é que eu vou ficar debaixo de maldição. Não é que se eu vou ter aquele objeto, eu vou ficar maldito. Agora vamos pensar, já pensou que bacana? Eu sempre tenho que trocar a divindade. Os irmãos concordam que ídolo é ídolo? Tá. Então eu pergunto uma coisa. Por que eu andaria com uma camiseta da Falsa Senhora Aparecida? Eu vou ficar debaixo de maldição se eu uso ela? Vou cair duro, morto, ó. Eu sei que não vou cair.
Mas e o meu testemunho público, como fica? Por que eu vou andar com uma camiseta ou um vestido onde as estampas são de religiões pagãs da Europa, com divindades pagãs? Não é algo que eu tenho que parar para pensar? A pergunta aqui é, você quer agradar a quem? Você quer ter no seu convívio coisas que agradam a quem? Você quer que o seu estilo de vida reflita que você serve a quem? Essa é a pergunta. Por isso que eu acho que hoje em dia, em épocas de neopaganismo, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que entra na nossa casa, com tudo que entra nos brinquedos dos nossos filhos, com tudo que entra na cultura escolar, com tudo que entra nos videogames. E eu não tenho que fazer uma temporada de caça às bruxas, não. Eu tenho que fazer um ensino para os meus filhos. Eu lembro bem, 2 histórias ficaram marcadas para mim. A Luísa na escola, quando foi assistir Pequena Sereia. Acabou o filme, a professora perguntou, o que vocês acharam? Aí estavam falando, aí a Luísa levantou a mão, professora, o quê? Professora, achei o desenho bonito, só tem um problema. O pai da sereia diz que ele é Deus. Mas só existe um único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, professora. Aí a professora deu risada e deixou para lá. Mas por quê? A menina foi treinada. Eu nunca esqueço o Rodrigo jogando videogame, a gente jogando Crash Nitro Kart. Tava naquele racha, no retão, de repente o menino aperta o pause. Ele tinha o quê? 8 anos de idade, 9. Ele apertou o pause e falou, pai, olha o poste ídolo lá no alto do morro. Aí no alto do morro tinha um poste ídolo. A mente dele estava treinada para identificar um ídolo. E eu também nunca esqueço que quando lançaram Irmão Urso, a Paula sentou com as crianças, assistiu Irmão Urso e mostrou para eles a prática de espiritismo e de necromancia, contato com os mortos, que tinha naquele desenho. E não tem outro jeito. Para mim, denunciar o falso, eu tenho que conhecer o verdadeiro. Eu não posso sair fazendo uma temporada de caça às bruxas, mas eu tenho que ser maduro. E eu tenho que combater a mentira com a verdade. Eu tenho que explicar para os nossos filhos, filho, nós não temos contato com essas coisas, porque por trás desse objeto existe todo um culto, existe uma adoração, e essa adoração é uma adoração direta a demônios. Você quer adorar demônios ou você quer adorar a Deus? É que nem agora está acontecendo o Halloween, que estão querendo abrasileirar a festa. É algo necessário. Tudo isso aqui começa lá no Gênesis. E se arrasta por toda a história bíblica. Vai mudar a intensidade, vai mudar o grau, a questão de queimar, de não queimar, de pôr fora. Vai mudar algumas coisas. Mas Deus é repetitivo. Eu não quero ver o meu povo envolvido com nada nojento. Eu tenho ciúmes de vós. Está lá no livro de Oséias. Oséias capítulo 2 fala de vestes limpas. Está lá no capítulo 2 de Oséias. Deus fala que ele tem ciúmes de nós. O pecado mais sério do Antigo Testamento é a idolatria. Então, como cristão, eu tenho que procurar ter uma vida limpa, livre dessas coisas. Amém? Amém. Vamos voltar a Gênesis 35, para começar a nossa palavra. Muito importante isso. Eu quis documentar melhor para que os irmãos tivessem convicção daquilo que creem. Então vamos lá. Versículo 5. E partiram, e o terror de Deus... versículo 4. Perdão, irmãos. Vamos reler aqui o versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja que interessante. Jacó não destruiu os objetos, ele escondeu. Por quê? Porque não havia Pentateuco escrito aqui, que mandava queimar tudo.
Talvez pode ser que Jacó tenha usado até alguns objetos para negociar, por causa do seu valor comercial, suas joias preciosas, o ouro, a prata, tudo isso. Mas vamos ao versículo 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Veja, aqui nos mostra algo similar ao que aconteceu em Jericó. Quando os espias foram conversar com Raabe, Raabe falou: o coração do povo derreteu e o terror de Deus chegou sobre nós. O que nós aprendemos aqui? Existem situações na nossa vida que Deus opera livramento, que nós nem sequer ficamos sabendo. Vou dar um exemplo claro. Muitas vezes na sua vida, você passou de um lado de um assaltante, aquele assaltante pensou em te assaltar e veio o terror de Deus sobre ele. E por motivos que a gente nem imagina, não sabemos o que ele viu, o que ele pensou, o que ele achou, ele não fez isso. Da mesma maneira com a sua casa, da mesma maneira com o seu carro. Deus, quando Ele quer, Ele coloca terror nos nossos inimigos. Existem pessoas que já pensaram em tentar o mal contra você e não fizeram, porque Deus colocou terror na vida delas. Essa palavra terror aqui é grande, mas pode ser pequeno. Deus sabe como apertar as pessoas. Então é muito importante você entender os livramentos miraculosos que Deus já realizou na sua vida. Através disso aqui. Como opera esse terror de Deus? Nós não temos descrição na Bíblia. Temos apenas, por exemplo, o caso ali do rei de Israel, que eu citei quarta-feira, que tem um tipo de uma reunião do céu e Deus fala: quem é que vai ser o espírito de mentira na boca dos profetas para profetizar contra Israel? Aí levanta um: eu vou. E vão lá, profetizam mentira e Acabe e morre naquela batalha. Entendeu? Então nós temos um lampejo de como deve funcionar esse terror de Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Essa é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Até aqui, veja, Jacó alcança boa viagem, livre dos seus inimigos. Fato similar ao livro de Esdras. Quando eles viajaram com um caminhão de dinheiro, um caminhão de material, e os salteadores não conseguiram realizar nada contra eles. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Jacó. E aí o versículo 8 nos traz uma informação interessante. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Veja, quem é Débora? Débora é uma serva de Raquel, que foi dada junto com o casamento, junto com a moça, como dama de companhia. Se imagina que Débora foi um tipo de mãe de criação de Jacó. Mas o ponto aqui que a Bíblia está querendo mostrar é o seguinte: primeiro, Jacó não é mais Jacó, é Israel. O que a Bíblia está querendo mostrar? A morte de Débora. Começa a se findar uma geração e começa a se iniciar outra geração. E assim funciona a vida. Gerações vêm, gerações vão. Como diz o Salmo 90, a nossa vida é um conto que se conta, é um ponto. Moisés escreve bem, e vamos indo. Eu hoje já sou um senhor que vou completar 56 anos. Se Deus me der a honra de viver o mesmo que meu pai viveu, eu só tenho mais 20 aqui. Lógico que a gente sempre quer mais, mas é Deus que determina. Amém? Então é algo que você tem que pensar. É uma mudança geracional que está acontecendo aqui.
Por exemplo, hoje eu já penso que em partido, quem vai me substituir? Meu papel como líder é preparar bem os meus substitutos, que tenham uma formação melhor que a minha, porque uma hora eu vou. Amém? Pode falar amém, porque tem que ir para encontrar com o Senhor. Se você não for, você não vai passar a eternidade com Jesus. Qual que você quer? Ser arrebatado, conhecer a sepultura ou ficar sem passar a eternidade com Jesus? É uma coisa que a gente não pensa, né? Mas é que nós não fomos criados para morrer. A morte era um acidente de percurso. Vamos seguir a narrativa, versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos seus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, aí a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O que Jacó faz? Veja, primeiro, Deus aparece na figura no texto como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. E Deus refaz as promessas de Abraão e de Isaque para Jacó. Ele já tinha feito isso. E aí Jacó faz um memorial, fazendo um altar naquele lugar. Ele registra o fato. É isso que acontece aqui. Amém? Amém. Versículo 16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal Eder. Gente, primeira coisa que eu queria falar. Até hoje, numa viagem para Israel, você pode visitar o túmulo de Raquel. É atração turística, ficou registrado até hoje. Quando fala até o dia de hoje, até o dia que o Gênesis foi escrito, 500 anos depois. Só que essa história ficou preservada. Lógico que pode ter uma fajutagem ou outra, que nem a esposa de Ló, que tem um pedaço de terra em forma de dedo lá, que diz que a esposa de Ló que está lá. Sempre vai ter as fajutagens. Mas você hoje visita o túmulo de Raquel. Outra coisa importante sobre a questão do nome de Benjamim. Benoni, que é o nome que Raquel colocou, quer dizer filho da aflição. Benoni quer dizer filho da aflição. Benjamim quer dizer filho mais honrado. A maioria dos crentes faz uma associação errada ao nome Benjamim. Se confunde, dizendo que Benjamim é filho das dores, filho da aflição. Não, Benjamim é o filho mais honrado. E ele é o caçula de Jacó. Entendeu? E infelizmente, por vontade de Deus, Raquel é recolhida a seus pais. E Jacó fica sem sua querida. Uma mudança geracional está acontecendo. Fica atento nisso. Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. O que acontece aqui? Gente, Rubem era o primogênito, filho de Lia. Parece que ele queria afirmar sua primogenitura ao se deitar com uma das concubinas de seu pai.
Parece que é isso, só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Vamos abrir rapidamente, Gênesis 49. Olha que interessante. Jacó está morrendo, lúcido. Até eu vou abrir um parênteses aqui na palavra. Gente, 3 coisas importantes. Exercício físico na velhice. Segunda coisa importante, exercício espiritual, estudo bíblico e oração intensos. E terceira coisa, trabalhar até o dia que morrer. Se você quer ter uma velhice saudável, faça essas 3 coisas. Vai melhorar muito a sua qualidade. Jacó estava lúcido até o último momento. 147 anos de idade, lúcido. Lúcido. E aí ele chama os filhos e faz a seguinte oração. Versículo 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Aqui é o caso de deitar com Bila. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Olha o 8. Judá, em ti se louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-te, deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O que acontece? Rubem deitou com Bila, querendo reafirmar sua primogenitura, perdeu. Simeão e Levi, homens violentos, mataram, fizeram a chacina dos siquemitas. Perderam o direito da primogenitura. Para quem veio para Judá? O nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Olha que interessante. Aqui eu vejo a soberania de Deus, porque na eternidade passada foi determinado que Jesus viria da tribo de Judá. Concordo? Quem escreveu a história não foi Deus? Quem determinou a tribo que Jesus viria não foi Deus? Mas olha que interessante. Os homens, dentro da sua natureza pecaminosa, realizaram pecados que tiraram eles do propósito. Sem saber, estavam cumprindo a soberania de Deus. Rubem deitou com a concubina de seu pai. E Simeão e Levi foram assassinos cruéis. Através dos seus atos pecaminosos, o decreto de Deus se cumpre. Lembrando que eu fiz uma correção na ilustração. Imagina uma linha férrea. Essa linha férrea vai dar na soberania de Deus, que está lá na eternidade. Um trilho da linha estão os atos responsáveis dos homens. No outro trilho da linha está a vontade soberana de Deus. Os dois vão caminhando sem nunca se tocarem. Só que vão caminhando lado a lado. E lá no fim, o decreto de Deus se cumpre. Vão se encontrar na eternidade. Entendeu? É bem assim. Como Deus faz isso, 1,5 kg de cérebro não consegue entender. Mas a Bíblia diz que ele faz. E faz de maneira precisa. Que é muito legal. Muito legal. Vamos lá. Versículo 23. Os filhos de Lia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer.
Esses são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Veja que interessante. Qual que era a promessa de Esaú? Assim que meu pai morrer, vou matar Jacó. Dentro da restauração de Deus, Deus trata Jacó, Deus trata Esaú, Deus restaura a família, e os dois juntos, em paz, enterram seu pai Isaque com 180 anos. O ano aqui, muitos defendem que é o ano de 1885 a.C. Talvez um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o ponto em questão aqui, quando Deus age na vida de um homem, Deus traz paz. Deus não é Deus de confusão. Pode passar por luta, pode passar por percalço, pode passar por dificuldade, mas o fim da vida do cristão é de paz, paz interior, uma paz que transcende todo entendimento, paz com os inimigos, paz com as pessoas. Isso não quer dizer que você vai andar junto com todo mundo, já expliquei. Mas esse quadro, ele responde à oração que Jacó faz em Gênesis 28. Se eu retornar em paz à casa dos meus pais. Deus atendeu a oração, porque era a sua vontade. E Jacó, juntamente com Esaú, enterram seu pai velho, farto de dias, os dois em paz, cada um de um lado, enterrando seu velho pai. É isso que Deus faz. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, em todas essas questões que foram faladas essa noite. Senhor, livra-nos de todo fanatismo cego, mas também nos livra, Senhor, de todo intelectualismo que nos afasta das verdades da tua palavra. Que nós tenhamos uma fé madura, que tenhamos uma fé equilibrada, cheia do poder do teu Espírito e das verdades que estão em tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.